Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre segurança pública, um assunto de interesse de toda a sociedade. Em 2015, 40% de alunos de escolas públicas brasileiras afirmaram que já vivenciaram um caso grave de violência dentro da escola. Cerca de 2.500 pessoas foram entrevistadas pelo Instituto de Pesquisa da Unesco, que desenvolveu uma cartilha para debater o assunto. Ataques a escolas não é mais uma preocupação estrangeira. Casos nos Estados Unidos, Rússia e recentemente no Brasil nos fazem refletir quanto à falta de segurança nos ambientes escolares. Outubro de 2018. A cidade de Crimeia, na Rússia, acorda com uma alarmante manchete nos jornais. 20 jovens foram executados no Instituto Politécnico da cidade de Kerch. O autor do crime, um estudante de 18 anos, que cometeu suicídio logo após o ataque. A aposentada Natália Adegova se emociona no enterro das vítimas. Agora nós vamos começar nossas tarefas diárias, cada um de nós na sua rotina, mas para eles acabou. Suas vidas foram cortadas em 15, 16, 17 anos. Março de 2019. Tivemos apenas 6 meses para engolir a última tragédia, até que famílias brasileiras enterrassem seus filhos na cidade de Suzano, que fica no interior de São Paulo. Na última quarta-feira, os alunos da escola Raul Brasil sofreram um atentado que deixou 10 pessoas mortas e outras 9 feridas. 2 ex-alunos entraram na escola pelo portão da frente e atiraram em quem estava pelo caminho. Naquela manhã, as crianças aprenderam uma dura lição. Nem mesmo a escola pode ser considerada um lugar seguro. A discussão sobre segurança na escola começou em 2011 com um massacre numa escola no Realengo, no Rio de Janeiro. Com o que passou aqui em Suzano, essa discussão volta. Tema abordado por pais, amigos e até mesmo alunos. Estar dentro de uma escola é ou não é seguro? A gente fica sem saber nem o que falar, porque é um momento muito difícil. E eu estou falando assim em nome de todas as mães, todas nós estamos sofrendo por essas mães. Vai um pedacinho dos filhos dela, mas também está indo um pedacinho do nosso, junto com eles. A semelhança dos atentados com o massacre de Columbine nos Estados Unidos, que há exatos 20 anos deixou 15 mortos, assustam os analistas comportamentais. As armas, as roupas, a rotina de jogos, mas principalmente o lugar escolhido. Todos os ataques foram executados em um ambiente escolar. Em uma entrevista coletiva após o ataque de Kerch, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a culpa é da globalização. É um resultado da globalização, e isso não é nada estranho. Nas redes sociais, na internet, vemos que existe toda uma comunidade que foi criada. Tudo começou com os trágicos eventos nas escolas dos Estados Unidos. Pois é, o problema não é restrito à Europa e à América do Norte. No Brasil, horas após o ataque em Suzano, o governador do estado de São Paulo, João Dória, se mostrou assustado com o que viu. Nunca tinha visto uma cena igual em toda a minha vida. Então, a minha solidariedade a essas famílias. A primeira pergunta que vem à mente após ataques como esses é: como evitar o problema? Em 2015, um instituto da Pensilvânia encontrou a resposta para essa indagação. A escola estabeleceu um protocolo de segurança com professores, alunos e funcionários, preparando-os para ataques terroristas. Atitudes coordenadas como bloquear a porta e neutralizar o atirador fazem toda a diferença na hora de um ataque. Quanto mais pudermos impedir que uma pessoa entre na sala de aula, mais alta será a probabilidade dela abandonar o alvo e buscar outro objetivo, porque ela sabe que o tempo corre e as Forças Armadas estão a caminho. O massacre de Columbine não inspirou apenas outros ataques, mas ações como esta. Como professores, não estamos apenas preocupados em educar as crianças. Agora temos que prepará-los para o pior, algo que há 25 anos nunca haveríamos pensado. É bastante triste. Muito triste mesmo. Mas se a dor pode nos fortalecer, as tragédias podem nos ensinar. E para falar mais sobre esse assunto, a gente saiu do estúdio e foi até o Instituto Sou da Paz. E você acompanha agora como foi essa conversa.
E nós viemos a uma escola bem próxima aqui do Instituto Sou da Paz e nós vamos conversar hoje com Felipe Angeli, que é especialista em segurança pública deste mesmo instituto. Felipe, muito obrigada por nos receber aqui. Eu agradeço pelo convite. Nós temos visto com essa grande tragédia, a gente pode chamar assim, de Suzano, que as escolas e a comunidade têm se levantado para discutir a segurança nas escolas, né? Quais são os princípios da segurança nas escolas? Bom, a primeira coisa a dizer, enfim, apesar da enormidade dessa tragédia, né, que a gente lamenta e que entristeceu todo o país, especialmente a cidade de Suzano e especialmente a comunidade dessa escola, as vítimas, as familiares dessas vítimas, é que felizmente ainda se trata de um fenômeno raro no Brasil, esse tipo de ocorrência, esse tipo de ataque às escolas, de uma maneira um pouco diferente, como se observa, por exemplo, em países como os Estados Unidos, que infelizmente se pode dizer que esse tipo de ataque acabou se tornando algo mais comum. A gente felizmente ainda não está nessa situação. De forma geral, quando a gente pensa em violência nas escolas, a violência ela está muito mais associada às pequenas incivilidades, a conflitos entre alunos, ou mesmo entre alunos e professores, ou mesmo, enfim, conflitos que atingem de forma diferente, mas toda a comunidade escolar, né? Cada segmento que compõe essa comunidade escolar. Felizmente, a escola no Brasil ainda não é vítima, ela também é vítima como todo brasileiro, como qualquer equipamento ou empreendimento no Brasil, é vítima também da criminalidade comum, né? Ou seja, as escolas são invadidas, são furtadas, são roubadas, muitas vezes a presença do tráfico de drogas no entorno dessas escolas ou outras vulnerabilidades desse tipo, mas a maior parte daquilo que se registra hoje no universo escolar diz respeito a brigas, pequenas incivilidades, conflitos entre adolescentes, vulnerabilidades que muitas vezes os adolescentes podem vivenciar nas ruas e acabam trazendo para as escolas. E talvez essa seria a maior preocupação quando a discussão é violência ou não? Isso acaba tendo um efeito importante, na verdade, porque muitas vezes, e aí que está, acho que um dos cernes dessa questão mais relevante, essas pequenas incivilidades, conflitos dentro das escolas, eles podem, se não tratados, se forem se consolidando, se forem se desenvolvendo com o tempo, acabar desenvolvendo uma situação muito mais grave ao longo do tempo, né? Ou seja, por exemplo, se a gente mencionar a questão do bullying, né, que é uma questão tão presente, tão concreta nas escolas, muitas vezes, isso tanto nos Estados Unidos, como eu disse, que infelizmente esse tipo de ataque é mais frequente, como outras vezes aqui no Brasil também, se diz que muitas vezes esse tipo de ataque poderia estar associado a uma situação de bullying, a uma situação de um conflito que vai se avolumando, vai se consolidando ao longo de um tempo e após um determinado período isso eclode de uma nova maneira, né? Ou seja, são pessoas que acabam sendo vitimadas, não se trata aqui de procurar justificativas, de procurar explicações, a gente está falando de um ato extremamente bárbaro, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a escola tem o dever, tem a obrigação de pensar desde o início as pequenas civilidades. Primeiro porque se trata de algo muito mais comum. A escola ela deve educar não só o currículo formal, né, matemática, português, geografia, que é muito importante, obviamente, mas a educação ela tem que ser pensada de forma integral, uma educação para a vida. Cívica, moral. Exatamente. E também ficar muito atenta, porque muitas vezes pequenas vulnerabilidades presentes, seja dentro da escola, ou seja no entorno, na vida daquele estudante, podem eclodir na forma de um ataque mais violento no futuro. E que ações básicas uma escola poderia desenvolver para impedir ou, pelo menos, gerenciar esse processo, né? Em primeiro lugar, identificar esse problema, estar atento a isso, né? Ou seja, não menosprezar esse tipo de coisa, não fingir que não é um problema, não fingir... Isso atinge escolas de todas as classes sociais, escolas particulares, escolas públicas, escolas do interior do estado, escolas nas grandes capitais. Primeiramente, saber que isso faz parte da própria missão educacional, né? Não apenas cuidar dessa parte, como eu disse, muito importante do currículo formal, da educação formal, mas também de toda essa questão da convivência e das relações entre a comunidade escolar. Primeiramente, identificar e tornar isso uma prioridade. Em segundo lugar, trabalhar, contar com profissionais que consigam desenvolver metodologias, e já há muitas hoje, de gestão de conflitos, de trabalho com as comunidades escolares, de identificação dessas vulnerabilidades. Partindo da escola para a comunidade.
em todos os sentidos, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Questões de racismo, questões de discriminação, questões de bullying, muitas vezes vulnerabilidades que esse próprio adolescente pode estar experimentando na sua residência ou no bairro onde mora, saber identificar. A escola é uma grande antena e ela deve ser usada também dessa forma pela sociedade, usada no bom sentido. Ou seja, é um ambiente que esses adolescentes e essas crianças estão todos os dias, por muitas horas. Muitas vezes os professores ficam mais tempo com os alunos do que muitos pais que trabalham, que estão fora, né, da sua residência. Então a escola ela tem essa qualidade, essa característica positiva de ser um ambiente em que está em contato com a nossa juventude o tempo inteiro. Então os professores também é muito importante que haja essa formação, porque consiga identificar sinais de que algo pode não estar bem e procurar ajuda. Não é o professor que a gente pode imaginar que vai ser um super-herói, ele já tem tanta dificuldade no seu dia a dia, mas que possa identificar e procurar ajuda, e que a escola, a administração escolar, esteja ao lado dele para oferecer essa ajuda, junto com os pais. É possível dizer que este é um problema que tem se agravado ou que tem se manifestado de maneira mais enfática, incisiva? Como eu disse, bom, felizmente esse caso, né, de Suzano se trata de algo raro no Brasil. Esperamos que continue assim. Há uma discussão muito grande em relação à imprensa, o papel da imprensa nesse sentido, né? Existem estudos já nos Estados Unidos, onde isso é muito mais comum, que demonstram que a identificação desses agressores, de alguma forma, isso pode se transformar numa algum tipo de recompensa. São pessoas que passam por problemas pessoais muito profundos e que buscam, de alguma forma, uma certa notoriedade. Sim. E acabam buscando a partir desses atos de agressão indescritíveis. Então, nesse sentido, em relação a esses ataques especificamente, ainda há algo muito raro, esperamos que continue assim. Em relação a esse conjunto, veja, o Brasil é um país muito grande, né? Somos 200 milhões de habitantes, há um universo educacional muito grande nesse país, são milhões e milhões de estudantes que estão nas escolas todos os dias. É um país com uma sociedade muito desigual, com muitos problemas de ordem social, e obviamente que isso acaba respingando na escola, obviamente que isso acaba entrando, invadindo os muros da escola, e acaba sendo um desafio suplementar aos professores, que já têm tantos desafios, né, no seu dia a dia. Um problema a mais, né? Exatamente, mas que não se pode fechar os olhos, que não se pode achar que não é relacionado à função. Eu sempre digo, a educação ela é muito mais do que o conteúdo formal, que é muito importante, mas a gente tem que pensar isso de uma forma integral e no desenvolvimento do ser humano. Hoje faz uma semana que o Brasil se chocou com o massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. 2 ex-alunos mataram 7 pessoas e depois tiraram a própria vida. Uma das vítimas foi o aluno Samuel Melquíades, e a nossa equipe foi conversar com o pai da vítima, que mostra a história deste adolescente que fez e continuará fazendo história pelo seu exemplo de vida em prol do próximo. Há uma semana, algumas vidas foram interrompidas. Famílias mudaram seus planos depois que seus filhos foram vítimas do massacre em Suzano. Assim também foi a história do jovem Samuel Melquíades Silva de Oliveira, de apenas 16 anos. Mas por mais que isso tenha acontecido, seu pai não deixa de lembrar quem ele foi para a família e também para os amigos. O Samuel, ele era um herói, cara. O Samuel, ele tinha esse poder de fazer o bem para as pessoas que estavam ao lado dele. Nesses 16 anos, ele fez muito bem para mim. Muito bem. E o sentimento de tristeza percorreu rapidamente toda a região. Foi triste, foi muito triste. Foi um momento assim de angústia, de segurança, de tudo junto. Muito triste. Infelizmente isso aconteceu no nosso país, é muito triste. Para mim foi uma tristeza, porque eu estudei naquela escola faz anos, viu? E eu conhecia muita pessoa ali dentro. E a diretora, a secretária, eram todas amigas minhas lá. Aí é um momento muito triste para mim. E com o passar dos dias, fica ainda mais difícil saber que escolha fazer. Continuar frequentando lugares já de costume ou deixar de estar neles? A escola Raul Brasil, assim como tantas outras, deveria ser um local onde a única preocupação dos alunos seriam as notas, e não o medo de ir e não voltar mais. Mas o medo dos pais segue no mesmo caminho. Ao estar no local e conversar com os moradores, a preocupação e dúvida é a mesma. Como uma escola passa a ser um local inseguro? A Jussara mesmo é moradora do bairro onde fica a escola. Seus filhos nem estudam na escola Raul Brasil, mas mesmo assim ela pensou muito em deixar os seus filhos irem para a aula
no dia do massacre. Inclusive, tem vizinho meu que falou pra mim que não ia mandar os filhos pra escola essa semana. Porque tá todo mundo inseguro, né? Aí não sei o que vai acontecer. Aí minha filha já estava pronta para ir para a escola. Eu liguei e falei, não manda a Vitória para a escola, né? Porque foi muito assim, foi rápido. Mas teve gente que veio de longe, aos montes, para estar no velório. A Maria, por exemplo, ela nem conhecia as vítimas, mas se comoveu com a história e a mesma preocupação acaba passando pela sua cabeça, de que as escolas não apresentam mais segurança. Eu sou mãe, né? Então a gente fica assustada porque nossos filhos estão na escola e infelizmente isso acontece no nosso país. Um lugar que a gente não está seguro em lugar nenhum e aconteceu uma tragédia dessa aqui que é tanta dor que a gente fica assustado. Hoje em dia você sai e não sabe se vai voltar. Agora resta saber a direção que as autoridades vão tomar, tendo em vista tudo o que passou na escola Raul Brasil. Aliás, é um país que demonstra medo e que espera alguma mudança. Esperam saber se esse de fato foi um alerta ou apenas mais um caso que será esquecido. E durante a nossa passagem pelo bairro, pela escola e também no velório, nós encontramos o João. Ele foi um ex-aluno da escola Raul Brasil e disse que antes não existia essa preocupação e sentimento de medo. Até nos contou o que, em sua opinião, pode ser feito. Com mais policiamento, viu? Porque o que mais que a gente precisa é policiamento dentro das escolas. E Suzano não foi o primeiro caso. Temos registros desde 2002, em que ao menos 8 escolas sofreram esse tipo de atentado, em que alunos e até mesmo ex-alunos deixaram um total de 28 mortos. E não é de se duvidar que isso assuste e se anseie uma resposta, para que estudantes possam ir e também tenham a segurança de voltar para casa. A gente volta aqui para a nossa conversa com o Felipe Angeli, que é especialista em segurança pública do Instituto Sou da Paz. Nós vimos, Felipe, em noticiários, enfim, a mídia está o tempo todo falando sobre esse assunto nesta semana, né? Alguns movimentos e algumas escolas que têm buscado tratar da segurança, mas a gente está falando mesmo de uma segurança pública e não exatamente dessa violência velada, né? Ou seja, essa violência que não se enxerga de forma prática, né? Como colocar seguranças nas escolas, rondas. Você acredita que esse tipo de segurança também é necessário ou não? É necessário realmente iniciar da base, dentro da sala de aula, no tratamento com o aluno e com as famílias? Pode ser necessário, enfim, eu acho que a segurança é um fenômeno complexo e são fatores integrados que podem ajudar. Como eu disse, cada escola também tem sua realidade, né? Em relação ao seu entorno, em relação à comunidade escolar que atende. Isso é uma análise que tem que ser muito própria de cada comunidade escolar, de cada direção de escola, junto com a sua comunidade escolar, junto com os pais, junto com os seus alunos. Identificar especialmente qual que é a sua característica local, a sua característica naquele ambiente escolar e a partir dali buscar soluções. Muitos agora têm começado a pensar o que fazer, eu acho que aí está um primeiro engano, a escola tem que estar preparada desde o início, a gente não pode, e aí não fazendo nenhuma crítica a nenhuma escola ou nenhum educador, mas a escola não pode, com tanta responsabilidade que carrega, esperar chegar o problema para começar a buscar a solução. Né, o que está em jogo é muito alto. A gente está falando de crianças sob a guarda desses ambientes escolares. Então a escola existe muito conhecimento já produzido no mundo, muitas pesquisas, muitos profissionais competentes que conhecem desse assunto. Então a escola tem que se preparar para organizar fatores de proteção escolar que possam dar conta ou buscar dar conta, não sozinho, buscando parceiros, buscando aliados, inclusive junto aos pais, dar conta desses problemas. Mas como eu disse, aquilo que demonstra o melhor conhecimento, a maior parte dos estudos, das estatísticas, embora a escola seja também alvo, obviamente, de crimes comuns, né, de problemas da segurança pública, como todos nós no Brasil somos vítimas em relação a crimes patrimoniais, a presença de tráfico de drogas, enfim, a maior parte das questões de violência nas escolas se relaciona diretamente à questão do convívio escolar, dos conflitos entre alunos, dos conflitos muitas vezes entre diversos segmentos, entre professores e alunos, muitas vezes relações conflituosas mesmo entre professores, entre a direção da escola e os professores, ou entre as famílias e os professores. Eu acho que nesse âmbito da convivência, na dimensão da convivência, que a escola tem a melhor contribuição a dar.
Eu acho que um ponto em comum que nós encontramos nesses atentados, né, e falamos também um pouco de Columbine, né, que aconteceu em 99, vem trazendo para outros atentados até aqui, tem a ver muito com o bullying, né, essa questão de como tratar este assunto. Agora, nós sabemos do papel da escola, da comunidade, o Estado tem um papel importante nesse processo ou não? Muito fundamental. E aí eu acho que eu queria chamar a atenção para um outro aspecto nessa conversa, que especialmente em relação a esse tipo de tragédia, esse tipo de ataque, que é o acesso às armas de fogo. E aí o Estado tem uma relação, uma responsabilidade absoluta em relação a isso. Isso também, como eu sempre digo, não se trata de opinião, não se trata de gostar ou não gostar, de ser de esquerda ou ser de direita, nesse momento que a política do Brasil está tão polarizada. O acesso facilitado a armas de fogo gera, está mais do que estabelecido, um risco imenso para o aumento desse tipo de agressão, seja dentro das casas, seja nas ruas, ou seja, de alunos que de alguma forma acabam tendo acesso às armas de fogo e podem ou se ferir a si próprio ou gerar ataques como esse. Muitos vão dizer, não, mas esta arma em questão, ainda não se sabe exatamente, acho que ainda a investigação está sendo realizada, ela não era, o adolescente era menor de idade, nem pela lei nem poderia adquirir essa arma. Nem poderia, né? Enfim, em muito momento. Mas o fato é o seguinte, está mais do que estabelecido a correlação direta entre o mercado legal de armas de fogo e o mercado ilegal de armas de fogo. As armas que hoje estão na legalidade, em algum momento foram legais. A arma é um instrumento industrial, ela não é feita de forma artesanal, ela sai de uma indústria, é uma indústria cujo fabrico é regulamentado pelo Exército Brasileiro. Essas marcas têm marca, essas marcas têm procedência e em algum momento elas foram legais e depois foram para a ilegalidade. Se você tem um aumento da circulação de armas de fogo, em algum momento isso é notório, não há dúvida sobre isso. Essas armas vão cair na ilegalidade e quando a gente pensa, infelizmente no Brasil a gente está passando por essa discussão, no aumento da circulação de armas de fogo, da facilitação do acesso às armas de fogo, esse tipo de situação vai ser mais comum e fazendo paralelo aos Estados Unidos, isso também é mais comum lá, pelo acesso facilitado a armas de fogo e muitas vezes armas de poderio de destruição imenso. Muitas vezes nos Estados Unidos esse tipo de ataques são realizados com fuzil, com armas de repetição. Felizmente... Como nós vimos na Nova Zelândia, né? Como nós vimos na Nova Zelândia agora. Felizmente, nós vemos aqui no Brasil, esses alunos, eles tiveram infelizmente acesso a uma arma, mas a um revólver, a um único revólver, tinham outros tipos de armamento menos letais, embora perigosíssimos, claro. Ou seja, se esses alunos tivessem tido acesso a um fuzil, a arma de repetição, essa tragédia imensa que fez o país inteiro chorar seria de uma proporção inacreditável. Então a questão da arma de fogo é muito importante que a gente deixe claro nesse momento. Você estava falando desse assunto e aí eu tinha pesquisado aqui um dado no site Sou da Paz, né? No site da ONG, e aí eu vi que um número muito alto de alunos, né? Acho que de 2.500 alunos que foram entrevistados pela Unesco, 40% deles tiveram primeiro acesso a armas brancas ou de fogo, né? Na escola, no ambiente escolar, né? Então esse é um dado alarmante, né? Sem dúvida. Aí tem muitas questões. Primeiro, eu acho que é importante fazer uma diferenciação da arma branca e da arma de fogo, né? Óbvio que são ambas armas, mas obviamente o poder de destruição, de ataque, de agressão de arma de fogo é infinitamente maior, mas isso não quer dizer que não há um problema. A gente também tem que entender que crianças e adolescentes são seres curiosos por natureza. São seres que estão descobrindo a vida, estão se descobrindo a si próprio. É da natureza, qualquer adolescente, qualquer criança, que todos nós já fomos crianças e adolescentes, a gente na nossa casa mexer nas coisas dos nossos pais, tem curiosidade, quer saber. Então, ou seja, o acesso é natural. Enfim, armas brancas, a questão tem uma diferença muito grande. Armas brancas, em grande parte, elas têm uma outra função. A gente se alimenta a partir de armas brancas, a gente usa armas brancas para cortar alguma situação. A arma de fogo ela só tem uma função, que é matar. Então, acho que essa é a primeira questão que tem que ficar muito clara. A segunda questão é também perceber que esse risco ele extrapola meramente a questão escolar. A gente teve, infelizmente, em São Caetano, salvo engano, há 2 dias atrás, uma criança de 10 anos que pegou a arma do pai, que era uma arma legal, enquanto o pai estava tomando banho e cometeu suicídio. Não sei se ainda não se sabe direito se foi um acidente ou se de fato essa criança cometeu suicídio. Se foi intencional ou não. Se foi intencional ou não, mas a pessoa morreu. Ou seja, isso aí é um apelo a todos os pais que têm arma de fogo em casa, que muitas vezes tem, até por necessidade profissional, são policiais, são pessoas cuja arma de fogo é um dos seus instrumentos de trabalho, que tenham muito cuidado com esse instrumento, que conversem com seus filhos, que identifiquem como
os seus filhos estão se sentindo, enfim, porque a presença, o acesso facilitado a uma arma de fogo aumenta o risco de uma forma basicamente infinita. E aí a gente percebe o ciclo de que todas as esferas precisam se mobilizar para a segurança. Felipe, muito obrigada pela entrevista e por nos receber aqui. Estamos à disposição. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.